Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo aqui o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, uma jovem, mas progressista cidade do Brasil, com uma grande produção agrícola, prefeito Osiel de Oliveira, e nós estamos tratando a questão dos insumos agrícolas, Petrobras especificamente. Por quê? Porque é ela que na agricultura tem um papel fundamental. Tudo depende quase que exclusivamente dos produtos e subprodutos originários do petróleo. Como é que se resolve essa equação, prefeito? Olha, na agricultura tudo é muito complexo, porque é uma indústria a céu aberto. E tudo que é feito internamente depende dos externos, inclusive da própria Petrobras. Então, os aumentos de preço, ele influi, não somente quando eu falo do aumento do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina, e tem outros derivados que afetam diretamente a produção. Por exemplo, a manutenção das máquinas vem de óleos refinados, caríssimos, que estão sendo aumentados e que ninguém até agora falou sobre isso. Então, a manutenção das máquinas. Então, os componentes todos, e também na parte da produção dos adubos, por exemplo, a ureia, que é um componente importante para toda a produção do agronegócio, ele nunca foi falado nessa plataforma. E a Petrobras passa, no momento, fecha uma fábrica de ureia, e uma fábrica de ureia que é dirigida com altos executivos da Petrobras, ela diz que ela não dá lucro. E 3 dias depois vai a leilão e vai passar por um terceiro da iniciativa privada e vai dar lucro. Então, eu não entendo essa alta competência dita toda hora pela Petrobras, e na mesma hora tem um gerenciamento de incompetência para vender uma empresa do povo brasileiro. Então, essas coisas têm que ser melhor discutidas aqui no Congresso, que as pessoas possam ter esse entendimento como pode ser. Então, o agronegócio ele depende demais. Uma hora é dos fertilizantes, uma hora do transporte, outra hora é do porto, outra hora, toda hora é da chuva, porque Deus manda para nós na hora certa, esse é o certo, que nós contamos todos os dias, mas a interferência, muitas das vezes, na própria legislação, que agora está sendo discutida aqui no Congresso, por exemplo, da liberação de novas patentes, que é uma coisa importante para nós, seja na área da genética ou também dos defensivos agrícolas. Como é que você vai crescer na produção nacional se você tem ainda setores que protegem muito as novas patentes? Nós não podemos competir com uma agricultura americana que já está em 4ª, 5ª geração de transgênico ou de outros produtos para a agricultura. Então, são coisas que nós temos que trazer na pauta, porque não faz agricultura de grande escala sem ter os defensivos agrícolas, como tem nos Estados Unidos hoje as patentes. O Congresso não tem mais como discutir quase absolutamente nada, né? Nós estamos diante de uma eleição presidencial. Como é que o senhor vê a expectativa, independente de quem chegue lá, de um Brasil diferente? Primeiro, eu acho que eu já passei aqui pelo Congresso Nacional, nós temos, e agora estou no Executivo, no nosso município de Luiz Eduardo, a gente tem que entender que qualquer um que for passar pela discussão da Presidência da República, tanto os setores do agronegócio quanto outros setores organizados, tem que levar uma pauta perfeita para aqueles que vão disputar a eleição aqui no Brasil, nessa próxima eleição. Nós temos que ter uma definição até porque não se apresenta ninguém com um quadro de estadista, mas nós precisamos ter alguém que possa, com setores organizados, de levar uma pauta, que o Brasil realmente precisa para continuar produzindo e gerando emprego. O agronegócio é um setor que tem gerado muito emprego no Brasil, gerado economias importantes nas suas cadeias de produção, e ela precisa ser discutida de frente. A gente não pode ficar numa discussão menor do como estamos vendo os próprios candidatos aqui hoje que estão se colocando como candidato à presidência da República. Nós precisamos ter essa discussão mais firme. Agora, qual é o papel do agronegócio na eleição do futuro presidente da República? Eu acho isso, que a gente tem que ter a condição de, não somente de votar, mas também de propor condicionantes para que chegue na hora que for eleito, saber que aquela pauta tem que ser discutida, que foi discutida anteriormente. Não é um candidato, mas todos os candidatos têm que receber uma plataforma, seja via as nossas organizações regionais, pelas federações ou pela própria CNA, ou diretamente em qualquer setor que esteja organizado para discutir isso. Nós não podemos enfrentar uma eleição que está bem próximo de nós, sabendo que os candidatos nem sabem o que o setor quer, o que o setor precisa para continuar produzindo 40% do PIB nacional. Eu acho que essa é a dificuldade que qualquer um poderá entender, seja nas discussões
socioambientais, seja de economia, ou seja de logística para continuar crescendo e gerando emprego. Ainda falta aos candidatos um pouco mais de discussão a respeito do agronegócio no Brasil. Com certeza, eles precisam ter esse entendimento que se alguém que vai dirigir um país que sua matriz produtiva vem diretamente do campo e do agro, que produz 40% do PIB, alguém tem que saber que esse pessoal existe. Então, tem que saber, porque a agricultura, eu digo sempre que agricultor, ele não tem tamanho, não tem pequeno, médio, grande. A agricultura tem escala. Alguém que produz pequena agricultura, ele é um agricultor. Se ele é um grande produtor, ele também é um agricultor. Então, as escalas são diferentes na sua plataforma. Até porque a agricultura familiar hoje é responsável por quase 60% da produção de alimentos para o Brasil. Exato. Eles estão muitas vezes agregados a cooperativas, associações de produção, mas eles formam uma cadeia importante. E a parte de grandes agriculturas independentes de cooperativa, mas elas têm em outra escala. Mas quando ele forma numa cooperativa, ele também tem uma imensa escala. No seu município, como é que é a agricultura familiar? Vai bem? Nós temos, como lá tem grandes produtores, mas também são grupos familiares. E tem agricultura familiar também que vem de pequenas agriculturas. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós gostaríamos de saber se o prefeito, como é que ele está enxergando uma possibilidade de troca da matriz energética brasileira, quer dizer, opção. Nós estamos nas mãos do óleo, da gasolina, da ureia e tudo mais, do carro a gasolina, do carro a diesel e tudo mais. Nós já voltamos.